nós estaremos encerrando o chamado Princípios de Deus Bíblicos. Lembra? E os irmãos receberam tanto o livreto, né? E eu, como falei para os irmãos, eu tenho um livreto também, guardei ficar em casa, eu imprimi porque eu rabisco nesse caso, escrevo, né? Porque eu estou passando estudo. Então, nós temos hoje domingos de EBD, hoje dia 18. Tá? Porque o outro domingo depois do 18, o dia de Natal 25, e o nosso culto já está previsto para 22. Tá? E o outro domingo já não é nem dezembro, é 1º de janeiro. Tá? Então, como esse assunto 9 não foi pré-programado, passou, se não me engano, ontem, pouquíssimo tempo. O 9, ele é muito profundo e tem muita coisa. Eu falei, pastor, a previsão era que eu terminasse o 9 e 10 hoje, domingo que vem a gente traria um assunto. O pastor até sugeriu. Mas aí eu falei para ele, olha, existe a possibilidade, em função do princípio, de eu dar o princípio 9 nesse domingo agora, só o 9, e olha que não é coincidência, no próximo domingo o princípio 10. Não é tão grande, mas o título dele é A Deus sobre a Glória. Então seria a última EBD com o princípio A Deus sobre a Glória, todo ano que nós estamos estudando EBD. Assim, Deus prepara as coisas sempre. Esse aqui do 9, não dá para dar um 9 como um EBD, a gente já vai escrever, né? Porque o objetivo é estudar o livro de Atos, o pastor já compromisso posteriormente. Aí é um estudo mais minucioso. Tá? Tudo tipo Hebreus vai depender, porque agora eu já aprendo um pouco mais na parte de trazer as coisas, tentando um pouquinho. Pode demorar 3, 4, 5, 6 meses. Tá? E aí, nesse período, as irmãs e alguns irmãos é que vão estar trazendo a EBD de cada domingo. Tá? Já receberam escala com o nome da pessoa que trará, o assunto, mas tem a cola. Eu vi lá que tem a cola. Tem a colinha que o pastor mandou, com referência, um pouco de descrição ali das coisas, está descrito mais ou menos a ideia. Né? Então isso vai levar aí até, se não me engano, o início de março. Vai até o dia 2 de abril. 2 de abril. Aí, se Deus permitir, né, estivermos tudo bem, eu começo então o estudo do livro de Atos. Tá? Amém? Então hoje nós vamos ler o 9. Tá? Eu vou ler aqui. Aliás, eu vou orar, vou fazer uma oração para os irmãos sentarem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Porque é a Tua, ó Deus, o Teu ensino, e nos dirijamos ao Pai em nome de Jesus, para que a oração não seja no nosso nome, nem no poder que temos, ó Deus, senão aquele que Tu concedes a cada um. Ó Deus, nos abençoa neste estudo sobre o livro de Atos, um resumo da importância do livro de Atos como manual da igreja. E cada coração aqui presente, Deus seja como um solo, Deus, conforme falamos em outras ocasiões, que produz a 30, a 60 e a 100. Senhor, solo fértil, segundo a medida da fé, a capacidade que tu mesmo tem derramado, a graça, venhamos todos nós a compreender. Glória ao teu Espírito, de toda a assistência, ó Deus, nesse breve, ó Deus, estudo do princípio 9, nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós podemos sentar. Amém? Vamos. O princípio de número 9, o título dele é O Livro de Atos é o manual para toda igreja que almeja ser bíblica e cristã. Isso é o título do princípio. Né? O que é o título? O título é um resumo de alguma coisa, é uma chamada que já nela está contida
alguma coisa. Isso? Então, isso aqui não é exclusividade da IBC. Só que praticamente todas as igrejas evangélicas, elas têm no livro de Atos seu, vamos dizer assim, a sua fonte de inspiração, como é que vai operar, enfim, o que significa ser de fato uma igreja. Né? Então, o livro de Atos ele não vai entrar, vamos dizer assim, a fundo em cada princípio, a igreja, como a igreja se movimenta. Mas ele vai dizer, às vezes com alguma explicação menor ou maior, sobre a função da igreja, o que ela faz, o que ela não faz, o que é importante. Né? Muita coisa sobre o ministério, a instituição de diáconos, enfim. Está tudo aqui nas referências, tá? Que o pastor Alan preparou. E, posteriormente, nas cartas, aí entra um aprofundamento maior. Né? Carta a carta. Por exemplo, aos Efésios, carta, vamos dizer assim, sobre o que é a igreja. Efésios é o que é a igreja. Você vai ver Efésios muito no detalhe da igreja. Então, o que é que diz esse princípio de Atos, que é manual para toda a igreja que almeja ser livre da cristã? Ele diz assim: não é por mera curiosidade histórica que o livro de Atos dos Apóstolos faz parte das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo certamente nos preservou a história da Igreja Apostólica para que venhamos a almejar o padrão que pelo próprio Senhor foi estabelecido. Este modelo que toda a igreja deve seguir se resume no segundo capítulo de Atos, com especial atenção para os 4 pontos em que devemos nos concentrar e perseverar, a saber, em abre aspas, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bem? Então, essa é a explicação. Essa é uma explicação, tá, sobre esse princípio 9. Então, esse texto está em aspas, exatamente porque ele está inserido em Atos. Então, a doutrina dos apóstolos é muito importante. Vai estar somente nas cartas. Tá? Então, hoje nós vamos ver se a gente vê máximo versículos que nós pudermos dentro de um tempo, para abordar um pouquinho, sem entrar a fundo, mas mostrando a importância do livro de Atos como manual. Tá? Então, nós vamos pegar a sequência, só que existem sequências grandes, por exemplo, Atos 2, 38 a 47. Nós não vamos ler todos os versículos. Aí o versículo central. Atos 4, 19, 35. São muitos versículos. Faz ali os centrais. Amém? Amém? Mas é importante porque tem fundamento. Então, a primeira referência que está aqui está em Atos 1, de 1 a 3. Aí o microfone já deve estar circulando para todo mundo poder participar. Tá? Qualquer um pode ler, tá? Inclusive o Hugo, Rebeca, pegar o microfone só para ler, só para participar. Atos 1, de 1 a 3. Quem puder ler, a primeira referência está aqui. Atos 1, de 1 a 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, ser visto por ele por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Amém. Então, aqui é o início do livro, tá? É o início do livro. Esse início, ele é importante porque, primeiro, os mandamentos foram dados pelo Senhor Jesus pela virtude do Espírito Santo. E ele deu a quem? Aos apóstolos.
aqui escrito aos apóstolos, que ele mesmo escolhera. Ah, daí a importância, dentro aqui da explicação do 9, daquele resumo, está entre aspas, a doutrina dos apóstolos. Lá, nós não lemos? A igreja deve concentrar em perseverar aqui na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, eu já falei no domingo passado, e volto a dizer, infelizmente, desprezam isso. Desprezam. Não ensinam o que os apóstolos ensinaram. O porquê, eu não sei. Sei que foi escrito para a igreja. Não foi escrito para outro público. Nem para o que está lá de fora, nem para o judeu ortodoxo que está no judaísmo com o véu à frente. Foi escrito para a igreja. E a igreja tem desprezado a doutrina dos apóstolos. Que é o que Paulo escreveu, é o que Pedro escreveu, que é o que Tiago escreveu, que é o que Judas escreveu, que é o que o escritor aos Hebreus escreveu, que é o que João escreveu nas suas cartas. Então, tudo que está de Romanos até Judas, que é o Romanos que vem imediatamente depois de Atos, e Judas, o que antecede o Apocalipse, é doutrina dos apóstolos. A igreja tem que ser ensinada nisso. Se a igreja tem ensinado isso, quem está falando não sou eu, não adianta brigar comigo. Palavra de Deus. Imagem no lugar. Agora, as igrejas gostam de ler esse versículo, 2,42, vamos ficar lá. Lê, doutrina dos apóstolos, tal. Aí na hora de ensinar, não tem um ensino sobre a doutrina dos apóstolos. Ler, ela pode ler. Mas ensinar, não ensina. Então, meu amigo, se você não lê, e você tem sua responsabilidade também. É você que tem que ler. Amém? Amém. Não doutrina dos apóstolos. Apóstolo é quem ele escolheu. Mais uma vez eu volto a usar aquela expressão. Legitimidade dos apóstolos para escrever o que eles escreveram. Tá? Jesus. Mas Paulo era um carrasco. Eu posso crer no âmbito de Jesus. Jesus. Deus o chamou, Paulo, a ser apóstolo de Jesus. Ele se apresenta muitas vezes assim. Apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Então, é importante isso. O 3 também diz outras coisas muito importantes. Depois de ter padecido, Lucas falando, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Infalíveis provas. Não dá para refutar. Não dá para refutar. Até porque Paulo vai falar em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo vai dizer o seguinte: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Posso me desfazer do meu apostolado, vou para casa fazer coisa, menos pregar o evangelho. Fala isso na primeira carta aos Coríntios. Bem, então, Lucas aqui ele crava. Foram muitas, não foram poucas. E além de serem muitas, são infalíveis. Então, agora é a importância do livro de Atos. Nós estamos falando de documento que tem muitas, não são indícios. Indícios é uma coisa muito diferente de evidência. Indícios é tudo leva a crer, tudo aponta, inquérito policial, inquérito administrativo. Você tem indícios de materialidade, mas você não tem prova. Aqui você tem evidência. Evidente. Amém. Prova. Amém? Então, por isso, esse versículo inicial foi colocado aqui de maneira muito importante. O outro versículo que vamos abrir é no 2,42. Todos os versículos que a gente está lendo é de Atos, tá? Nós vamos buscar, a gente pode até citar, como eu citei, Coríntios, tá? Mas 2,42. Este versículo, tá? Segundo
a nossa, segundo aqui o princípio, ele deve ser lido do 38 ao 47. E se vocês observarem na apostila ou no livreto recebido, é do 38 ao 47. Tá? Nós não vamos ler tudo. Eu não sei se vocês lembram ou se alguém vai lembrar. Pode ser que ninguém lembre, não vai lembrar. Eu já disse aqui alguma vez, nessas EBDs, que dentro do livro de Atos existem vários discursos, não sei se alguém vai lembrar, e que eu sugeri fortemente que vocês lessem esses discursos. Alguém lembra? Claudinha, lembra? Pois é, ela lembra que eu falei isso. Por quê, irmão? Porque esses discursos eram esclarecedores, porque o público quase sempre era um público que estava na ignorância quanto às verdades. Aí quando ele é falado, né, isso aqui é um discurso. Tanto antes do 30 e pouco, quanto depois. Pedro vai começar a se perguntar. Lê esse discurso. O discurso é maravilhoso. Lê o discurso do diácono Estevão antes de ser apedrejado e morto. Está dentro de Atos. Lê o discurso que Paulo fez no capítulo 17 nosso, lá em Atenas. Quando ele estava esperando Timóteo. Está lá em Atenas, foi na frente, estava aguardando Timóteo. Ele passa, vê aquela adoração com um monte de deuses, e um é o Deus de conhecimento. Ele aproveita, usando da sabedoria, para falar aos atenienses. E aí tem explicações enormes. Para nós. Está cheio de discurso. E esses discursos dentro do livro de Atos são verdadeiras aulas com profundidade. Tem o discurso de Pedro, mais de um, depois de Pentecostes, depois que o coxo, a porta formosa, também é curado. Ele vai fazer outro discurso. Ele tinha que se explicar. Eu acabei de falar, Estevão, antes de ser apedrejado. Lembra? Ali agora tem um minuto. Tá? Estevão. Tá? Pedro, a casa de Cornélio, são os discursos do Tiago. Ali são ensinamentos para a igreja. Você ler e meditar quando está na palavra, de dia e de noite, sobre aquilo ali que foi ensinado. Amém? Aí o que ele diz em Atos 2, 42? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse é o resumo. Tá? Resumo. Isso que o pastor Alan aqui colocou na apostila. Eu resumo, não é que é, mas é algo bem resumido. Ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos receberam do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e repassaram para as igrejas. As minúcias, detalhes. Tá? E o interessante, irmãos, que muita coisa que é falada, eu já disse para vocês, muita coisa que os apóstolos falam, eles não vão dar a explicação do porquê. E muita gente fica perguntando, por quê? De onde ele tirou isso? Então, a preocupação dele é o seguinte, quem me passou a mensagem? Foi o Senhor? Foi. Você discute. Você discute. O Senhor aparece para Paulo e diz que vai aparecer muitas outras vezes para ele. Ele não vai relatar, mas com certeza queremos isso. Ele recebeu muitas orientações, até falando de um domingo passado da ceia, né? Teve a ceia, ele já tinha conversado com a pastor de ocasião. Paulo sabe detalhes da ceia que nem os apóstolos explicaram. Paulo não teve na ceia. E vocês acham que Paulo aprendeu de Pedro? Tiago? O Senhor passou para ele. O que aconteceu na noite da ceia? Na noite, quem foi traído? Estava muito lá. Quem sonhava em ser cristão? Ainda ia matar muita gente. Quando a ceia, ainda ia prender e matar muita gente. Olha, doutrina dos apóstolos. Fundamento, Jesus Cristo.
Ninguém pode pôr outro fundamento. Paulo escreve. Doutrina apostólica, vem logo em cima. E igreja, prédios sendo construídos, tijolinho a tijolinho. Trabalhando na obra de Deus. Hein? Então, o perseverar na oração. Isso tudo está de acordo com o que Jesus falou. Vocês vão ver que tudo que os apóstolos falam não tem nada contrário ao que Jesus falou. Comunhão, partir do pão, doutrina. Tinha acabado, irmãos, de 3.000 almas se juntarem a eles. Pedro, quando faz esse discurso, 3.000 almas. Logo no versículo anterior, vai dizer isso. 3.000 almas se agregaram. Então, esse é um ponto que nós não podemos desconsiderar. A gente vai falar no 38, vejo, mas esse já foi até um princípio lido sobre arrependimento. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque todos aqueles homens que ouviram o discurso de Pedro, aqui usa a minha Bíblia, está compungiram, uma palavra difícil, não falada, né? É quase um arrependimento. Eles se sentiram mal. Mexeu no coração daqueles homens. Eles se sentiram tão mal no coração, aquilo entrou como uma seta, alertou aqueles homens religiosos, tá? Que estavam participando da festa, a perguntar a Pedro: o que é que nós faremos? Por quê? Porque a palavra diz que eles compungiram-se. Aquilo incomodou para o bem. Houve um sentimento no final. Eu não alcancei. Não é errado, o que eu devo fazer? E aí Pedro começa um discurso só. Né? Acabei discussão a essa pequena intervenção dos varões, e Pedro vai continuar. Tá? Então, esse 2,42 é usado praticamente por todas as igrejas que a gente conhece como o que a igreja deve fazer. Tá? Mas o alerta aqui está importante. Amados, se a gente tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, você tem que ler de Romanos a Judas. Apocalipse é um outro detalhe. Tá? É o último livro da Bíblia, não por acaso. É principalmente Apocalipse, irmão. Principalmente para quem já leu os 65. Porque o pessoal hoje quer pegar a Bíblia e começar pelo Apocalipse. Você pergunta o que era o Monte Oreb, o Monte Moriá. Aí você quer ler Apocalipse. O último livro da Bíblia. Ele vai ser lido, mas vê se você lê o primeiro e 60. Bem antes. Esse você lê primeiro 65. Antes. O outro está no capítulo. Estou seguindo aqui, tá, irmãos? Rigorosamente, o manual da igreja. Não estou inventando nada. Estou só passando para os irmãos. Não tem nada meu aqui. Foi feito pelos pastores que trabalharam nisso aqui. Eu sou apenas assim, mestre sábio, que faz a abertura. Tá? Capítulo 4, tá? Ele vai citar do 19 ao 35. Aqui, para situar, melhor dizendo, contextualizar os irmãos, ainda é sobre a questão do coxo curado à porta formosa. Tá? Foi no 3, não é isso? Pegar no capítulo 3 de Atos, é lá que tem a cura. No entanto, aqui, eles vão comparecer frente às autoridades, sacerdotes, templo, saduceus, porque eles foram chamados, estava um alvoroço em Jerusalém para que Deus foi curado. E é aqui exatamente para ficar sabendo que aquele coxo tinha mais de 40 anos. E aqui que é dito. Lá no 3 não diz. No 4 vai dizer que ele já tinha mais de 40 anos e desde que nasceu assim. Tá?
Mas tem dois versículos-chave nesse trecho grande, do 19 ao 30, outros cursos, que são os versículos 19 e 20. Porque, observem, os apóstolos estavam sendo muito pressionados para pararem de pregar em nome de Jesus. Eles estavam sendo pressionados, apesar de todos observarem os sinais e maravilhas que se sucedem. A Bíblia vai usar a expressão no 33, só curiosidade, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. É só um detalhe, porque esse grande poder que está escrito aqui, essa palavra poder, é a mesma que está em Romanos capítulo 1, que é o dínamos ou dúnamos. E aqui que Paulo fala sobre dínamos ou dúnamos. O que é que tem o poder? O Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Essa, daí a palavra dinamite, que explode uma montanha. Bota lá as várias dinamites, prepara aquilo que é indestrutível, quando explode, cai tudo. É um grande poder de Deus para matar o velho homem e nascer um novo homem. Transformar o homem, são as boas novas. Aqui é a mesma palavra, só que aqui vem com vamos dizer assim, uma qualificação grande. Então vocês verem o poder que aqueles homens estavam. Vem com grande dunamis. Muito poder, muita graça. Então eles operavam sinais e maravilhas. E eles começaram. Porque os homens religiosos, eu falei, eles não querem sair da sua zona de conforto. São eles que mandam, quer sair. Se a verdade vier à tona, quebra tudo, eles fazem. E vira mais um. Ele não quer virar mais um, ele quer estar acima dos uns, dos muitos uns. A verdade vem à tona. Então, os versículos chave dentro deste texto, que vai do 19 ao 35, eu marquei aqui o 19 e o 20. Quem pode ler Atos 4, 19 e eu por minha conta, coloco 18, 19 e 20. Para dar qualquer irmão ou irmã pegar o microfone e ler o Atos 4, 18, 19 e 20. Volto a dizer para os irmãos entenderem o contexto. Ainda sobre a cura do poço a porta por fora. Só que agora diante das autoridades. Chamamos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o versículo 5 vai dizer que depois que Pedro fala isso, foi ainda mais ameaçado. Apertaram mais ainda. Tá? Antes de eu desenvolver um pouquinho mais, Fernando Claudinho aqui. Aí nesse caso, a Bíblia fala que nós temos que respeitar as autoridades. Nós, somente nesse caso específico, aqui, a autoridade aqui na Terra esquece. São dois casos, que eu lembro, dois casos. Tá? Mas praticamente o propósito é o mesmo. Quais são os dois casos? Primeiro, é não deixar de se reunir. Você vê que a igreja, chamada primitiva, uma maneira de apenas qualificar a época, mas a igreja é a igreja. Eles se reuniam clandestinamente, porque foi uma ordem do Senhor. Então a autoridade está proibindo reuniões, a gente sabe, são casos e casos, de coisas sanitárias, saúde, não deixamos, graças a Deus, a tecnologia já estava disponível quando isso aconteceu. Para nós podemos, de alguma forma, fazer, inclusive presencial em situações
tá? Com todas as medidas tomadas, direitinho. Ou seja, tudo não é para desobedecer. O que ele está dizendo nós recebemos uma ordem de uma outra autoridade. Essa outra autoridade é o Rei do Universo, é o Criador dos céus e da terra. Ele disse que a gente não pode falar. Ele nos comissionou para pregar boas novas de salvação. Então, tudo bem, o senhor quer cortar minha comida? Não tem problema. Mesmo que eu morro de fome. O senhor quer cortar meu salário? Não tem problema. A gente vai tentar se virar um mão ajudando o outro. Agora, me proibir de falar e testemunhar de Jesus Cristo, né? Ele, inclusive Pedro, não sei, Deus dando ali a sabedoria, porque o Senhor Jesus disse: vocês passarão por situações que, se fossem por vocês mesmos, vocês ficariam embaraçados para responder. Mas fiquem tranquilos, não preparem nada de antemão, porque o Espírito Santo dará assistência devida para que, quando vocês abrirem a boca, vocês falarão exatamente. Lembra quando eles ainda eram alunos do Senhor Jesus? Só que eles fizeram um pós-doutorado com Jesus, outra coisa, vamos dizer assim. Então, as respostas vinham e a graça fluía abundantemente. Então, Pedro fala assim para eles: olha, ele joga perto de volta, julgai-os vós mesmos, tão religiosos, que seja justo que nós paremos de falar das coisas de Deus. Vocês não existem para isso? Ainda que seja pela lei de Moisés, não é para falar, ou alguém disse que é para parar de falar. Aí, como eles não tinham resposta para dar, o que eles fizeram? A força, né? A questão da força. Aperta mais ainda. Aperta mais ainda. Não teve jeito, né? Aperta mais ainda. Esse aperto continua nos dias de hoje, irmão. Nem sempre por autoridade, às vezes indiretamente das autoridades. Elas não usam mais esse. Por outras situações, você às vezes não sabe certos apertos que está passando, é pela sua perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia não diz, né? O pessoal não gosta de dizer que os salvos perseverarão até o fim. Ela diz o contrário. Perseverar até o fim será salvo. Então Pedro ali, educadamente, não agrediu ninguém, mas pode julgar em nós mesmos. Seria justo nós pararmos de falar de algo vindo do próprio Deus, que é o mesmo Deus de você. Então, são esses dois pontos, tá, Claudinho? Pode ser resumido num. É a questão do congregar para orar, ninguém pode proibir, e a questão do falar. Mas, ficamos autoridade. E essa questão do que não é muito mais uma afronta. Você vê mentindo. Não foi jogando pedra nas autoridades. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso nas cartas. Rebelião contra a autoridade. O Carlos falou aqui de uma aula, 5 a 10 minutos, sobre a postura do povo na nova aliança. Você não vê o povo na nova aliança jogando pedra no povo de Deus, os crentes. Jogando pedra em autoridade, falando, não vê. Você vê o contrário. Eu tenho que morrer? Tudo bem. Morre um, se converte 5. Morre um. Foi assim que o Romano acabou tendo. O negócio é igual a coelho, a multiplicação. A multiplicação de coelho, já viu como é que coelho da filha? Só quem gosta de matemática, não sei se o Carlos gosta, né? Sequência de Fibonacci, quem quiser ver, tá? A famosa sequência de Fibonacci. Ensinou porque ele era filho de Fibonacci. A sequência descobriu que na natureza está cheio disso. Parece que é chamado número áureo, o número de Deus. As proporções áureas. 0,618. Acontece em tudo. Pétalas. Corpo humano, está cheio de número de Fibonacci. Você abre aqui,
Você divide o comprimento, isso aqui vai dar um monte. Está um monte de lugares. Por que esse número aparece em tudo? A mão foi por acaso? É a mão de Deus. Mas deixa pra lá. É coisa de figurante. Foi com aspas aqui, um parênteses, tá? Não tem a ver com. Então, irmãos, não podemos deixar de falar nos termos. Ou seja, Pedro, mais uma vez, deixa de maneira clara que ele não está falando de. Eu acho que eu tive uma visão, eu acho que eu vi alguma coisa. Eu tenho visto e ouvido. Nós presenciamos. Nós presenciamos. Né? Nós presenciamos. Lá na carta de João, eu acho bem interessante, eu marco nas minhas Bíblias. No primeiro João, logo no começo, João diz que tocou na vida. Ele diz assim: eu toquei com a minha mão na vida. Então, assim, como é que toca na vida? Eu toquei no meu braço do doente. Eu deitei meu ombro na cabeça do doente. Eu toquei na vida. Jesus é a vida. Olha, João, com curiosidade, não acredita no que eu estou falando, não. Vai lá e lê. 5 primeiros versículos. Nós tocamos na vida, ele diz assim. Tocamos na vida. Foi algo etéreo. Então, era com muita propriedade e autoridade. Não confundir, tá, irmãos, para não idolatrar homens. Isso os apóstolos davam prova cabal disso. Pedro, Marcinha já trouxe o exemplo aqui, caso lá de Listra, se não me engano. Falar do Éfeso, uma vez eu fui Listra, que chamam Paulo, acho que Juta e Barnabé de Mercúrio, que não sacrificava eles. Né? O Cornélio se ajoelha, assim, Pedro chega, levanta que esse homem está para você. Eu fui comissionado por Deus, mas eu sou João, no Apocalipse, até diante de anjos. Não, eu sou conservo do Deus. Adora a Deus. Tá? Então, cuidado para não imaginarmos que esses homens, por terem sido separados e escolhidos pelo próprio Jesus, eles se tornaram alvo de adoração, de intercessão. Amém? Amém. Isso aí para nós está muito claro, né, crente? Mas é importante. É importante. O outro versículo vai falar também sobre questões de igreja, por isso que o Tiago é muito rico sobre como a igreja se movimenta, qual é o seu alvo, o seu propósito, em que situações ela tem que fazer isso, aquilo. 6, de 1 a 7. Aqui não precisa ler, é só para fazer um. Tá? No capítulo 6, de 1 a 7, a maioria das Bíblias vem com um títulozinho em negrito, que nós sabemos que não faz parte da Bíblia, né? Mas é para ajudar o leitor. 99% das vezes está certo, mas existem algumas situações que poderia ser melhor. Tá? Foi quando se instituíram os chamados diáconos, aqueles que ajudariam no serviço. Tá? É CP. Já ali diz o nome deles, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Colau, prosélito de Antioquia. Tá? Pármenas, né? Foram 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudar. Por quê? Porque o número de convertidos começou a crescer de maneira tal que os apóstolos e aqueles também que eram mais chegados aos apóstolos, estavam junto com os apóstolos, eles trabalhavam principalmente pelo ministério da palavra e oração. Doutrina apostólica. Isso é muito interessante. Essa questão deles trabalharem na oração, no ministério da oração pelo rebanho e no ministério da palavra, porque isso é uma batalha. Por isso que Judas,
Judas, lá na última carta, ele vai exortar os irmãos a batalhar pela fé comum. Vocês vão ver lá em Judas. Batalhar, olha, batalhar é uma batalha pela fé comum. Essa fé chamada de comum é porque é a mesma fé comum a todas. Não é que nós temos a mesma fé no sentido se fosse quantificar. Não tem mais ou mais fracos, mas a mesma em termos de origem. Que fé? Aquela que o autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É essa fé que temos que batalhar. Ele exorta todos os crentes a batalhar por isso, porque ele fala dos chamados apóstolos, os mestres apóstolos, que todos seguem esse modelo. Na apostasia, todos seguem esse. Um dos três ou os três em conjunto. Vai falar dos três lá. Caim, fala não, tem um outro, Deus, e o Corá. Ele se rebelou, não Corá salmista, não tem nada a ver. Filhos de Corá. Todo mundo, já Claudinho falou no assunto, só por curiosidade bíblica, Corá, Datã e Abirão. Corá era levita, e Datã e Abirão eram rubenitas, da tribo de Ruben. Nada a ver com isso. A Corá era. Só que tem um detalhe. Tem uma pessoa que também é falada lá no começo e ela desaparece. Chama-se OM. É Corá, levita, Datã e Abirão, rubenitas, e On. Só que quando vem o juízo, On não está mais. Se vocês forem lá, vocês vão ver isso, tá? Corá, Datã, Abirão e On. Eles começaram. O que é que os judeus, a tradição judaica, diz? Que a mulher de On, tradição judaica, tá, irmãos? Não está escrito na Bíblia. A mulher de On teria dito a ele algo do tipo: sai fora desse negócio de curar. Falando uma linguagem mais popular, tá? Sai fora disso. Por isso que ele foi culpado. Então, quando vem o juízo, vem só sobre Corá, Datã. Mas é Corá, Datã, Abirão e On. OM. Tá? Volta aqui para não ter nada de teatro. Foi o Claudinho que foi tocar no assunto. Tá? E. Acho que nunca. Tá? Mas depois a gente. Acho que é números, tá? É número, quase certeza. Isso, número 16. É números, tá? Número 16. Então, coloca aí só 16.1. Quem pode ler 16.1? Número 16.1. Para ver se tem outro rubenita no circuito. E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete e de Ruben. Então, o pessoal esquece do On. Mas não tem problema, pelo que está dito aqui, On se safou. On se safou. Todos eram rubenitas, tá? Então, o cidadão chamado On teve outra sorte. Saiu a tempo. Tá? Mas voltando, por que nós falamos isso? A questão do batalhar na fé. Esses homens se levantam para perturbar a fé, tirar as pessoas da fé e começar a ir por um outro caminho. Então, são esses três exemplos atuam constantemente em todas as eras. O Corá, cada um tem uma característica. O Balaão e o Caim.
Todos os três são características, tá? Que não é objeto de estudo hoje. Então, um bom livro de estudo, ou até mais de um. Falar sobre os três, ver um a um, e você vai ver que toda a apostasia decorre disso aí. Por isso que Judas vai falar disso. E Pedro, se não me engano, na segunda carta, ou a primeira, ele também vai falar não dos três, mas ele vai falar de Caim e ele vai falar de Balaão. Também como a mestre apóstolo. O próximo texto, amados, que nós vamos ler, isso que eu falei, a gente não vai ler todos, vai ler o tempo aqui der, temos algum evento no intervalo. Tá? Tem um evento, é hoje, mas o evento tem um evento para a igreja, não é o caso aqui. No intervalo, tá? Então talvez a gente precise um pouquinho mais de tempo. Então os diáconos surgiram nisso no 6, tá? Para ajudar, porque eles tinham que perseverar, tá? Impuseram as mãos, oraram por eles. Tá? Atos 8, de 14 a 17. Vou precisar da ajuda do pastor. Já até falei com ele. Embora eu tenha ouvido ontem o áudio do pastor aula também. Mais uma vez, já tinha ouvido antes. 8, 14 a 17. Eu vou ler aqui, tá? Aqui é o Evangelho em Samaria. Ele estava crescendo o Evangelho na região de Samaria. Mas lembra que Jesus, lá no livro de Atos, no primeiro capítulo, vai dizer que eles vão, inclusive, a Samaria, porque isso destaca. Nós já explicamos quando pregamos sobre a mulher samaritana. Né? E se não falassem nada, era capaz dos apóstolos ir para tudo que é lugar, menos Samaria. E tão inimigos que eles eram. E a gente já sabe por que o samaritano, ou um dos porquês, várias razões, principalmente no tempo de Esdras e Neemias, né? Gesem, Tobias e Sambalate. Irmãos, alguns ali irmãos das tribos, no entanto, jogando do lado do inimigo, contra a construção. Então, esse trecho, irmãos, a palavra diz que 14. Os apóstolos, pois, ou 8, 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, nós vamos ver mais uma vez referência a Jerusalém como, no primeiro momento, uma central, quase assim, um ponto onde os apóstolos ficavam, e alguns apóstolos ficavam, não todos. Apóstolos eram enviados, apóstolos ficavam. Mas quando alguma coisa acontecia em determinadas regiões, e chegava a notícia poderosa, os apóstolos iam lá, a pedido dos demais, para dar uma checada, dar um confere. Porque, mas tem que zelar por aquilo que é bíblico. Tem que zelar pela palavra. Vamos conferir isso. Porque existiam muitos falsos profetas já, falsos messias. O livro de Atos vai narrar isso. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, então receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então observem que Pedro e João recebeu ordens. Eles eram apóstolos. Mas viu como havia comunhão? Provavelmente Tiago, né? Talvez já não Tiago, irmão do Senhor, tá? Não se não Tiago, irmão de João, e Herodes teria Tiago matado, Tiago, irmão, meio irmão do Senhor, vamos dizer assim. Ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra, mandaram para lá Pedro. Mas, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Essa expressão, recebessem o Espírito Santo, nós vamos ver muito no Tiago. Recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então, lhe impuseram as mãos, receberam o Espírito. Então, isso aqui é uma doutrina. É isso que isso aqui. Nós não temos como negar esta questão do Espírito Santo.
Tá? E aí eu ia pedir uma ajuda do pastor, pode ter um pastoral, sobre essa questão do Espírito Santo. Crente, ele é selado. Tá? Pelo que eu ouvi, pastoral, nem todas as pessoas, porque o recebimento do Espírito Santo tinha um propósito, esses homens já eram convertidos. Eles foram receber o Espírito Santo para ter poder, para testificar. Era momento de multiplicação. Então precisava de homens com poder e pessoas com poder para multiplicar. Mas nem todo convertido é batizado com o Espírito Santo. E nem por isso vai deixar de ser salvo. O Espírito Santo, como batismo, é para revestimento de poder, para alguma ação que tem propósito de Deus. Não é, Senhor, manda, como está em Lucas, a gente sempre fala. Lucas você pode pedir do Espírito Santo. Deus vai te dar do Espírito para te revestir. Não como selo, você é selado, mas para ter poder para alguma coisa. Ou o Senhor quer usar você na ministração da palavra, um propósito, ou no louvor, né? Ou no louvor, ou no evangelismo, vai ter mais capacitação, ou no serviço mesmo, como era Estevão. Estevão não era ministro. Estevão não estava no corpo ministerial, não era apóstolo, profeta, né? Se a gente for ler aqui em Efésios 4. Ele não era apóstolo, não era profeta, não era evangelista. Ele voltou. Ele era cheio de poder, ele foi revestido do Espírito. Então ele podia discorrer sobre a palavra. Ele discorre. E a palavra diz que antes de ele começar, o povo que estava sentado ali, as autoridades, viram o rosto, viram como o rosto. Viram uma aula, esse negócio luminoso. Para o ouvir. Vou dar uma sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente adianta mais para frente. Isso é verdade. Vocês não vão ver na Bíblia, em nenhum momento, um vínculo de batismo com o Espírito Santo de salvação. Vocês vão ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo por algum motivo. Amém, glória a Deus. Irmãos, olha só. Tem muita confusão em cima desse negócio. Há muito. E essa confusão tem desanimado muitos cristãos. Muitos. Tá? Então nós precisamos entender, são duas coisas completamente diferentes. O selo do Espírito Santo, quando você é selado a partir do momento da sua conversão. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daquele momento você recebe o selo do Espírito Santo, você é selado. Ou seja, você é filho de Deus com todas as prerrogativas que, através de Jesus, nós temos, o mérito dele não nosso, tá? E vamos morar no céu. Ponto final. Batismo com o Espírito Santo, irmãos, é o que o irmão Reginaldo falou, que ele colocou coisas importantíssimas aqui. Tá? Primeiro, que é um revestimento. E o que tem acontecido hoje, eu vou dar minha opinião, tá? Eu sou contra a busca do batismo do Espírito Santo. Aquelas famosas reuniões, que vai todo mundo lá para frente, e a irmã chega na tua orelha e... Você falou, gente, não é assim. Não é assim que a gente vê em Atos. Não vê Paulo buzinando a vida de ninguém, nem Pedro, tá? E o que acontece? A pessoa é revestida. Agora precisamos entender uma coisa muito clara aqui. Não sou eu que determino isso. Né? Não é segundo a minha vontade. A palavra está escrita a palavra, quem batiza é Jesus, então ele batiza. Quem quer, na hora que quer, da forma. Isso é verdade. Ponto final. Vocês estão entendendo? E se ele bate, peguem aquela mensagem que o Carlos trouxe aqui. Deus não faz nada sem. Então, se ele batiza você, ele batiza com um determinado propósito. Tá? Você pode pedir o batismo? Claro que pode, irmão. Pode, deve até. Mas, pede no Senhor. Não entre no desespero. Eu, gente, estou falando de mim agora. Eu fui ato de busca de batismo do Espírito Santo. Qualquer rodinha que dava, eu estava lá no meio. Mano. Fui batizado em nenhuma delas. Belo dia, numa reunião de oração, uma irmã impôs as mãos sobre mim. Eu fui batizado. Aqui dentro tem pessoas batizadas, mas tem pessoas que não são.
Existe alguma diferença entre nós? Claro que não, misericórdia. Então a gente precisa ter esse entendimento. É importante que entendamos. É claro que o revestimento ele vem com um propósito específico, muito bem colocado pelo nosso irmão aqui. Então temos que ter uma visão correta do batismo dos cristãos. No tempo de Atos, era necessário, tá, que o maior número possível fosse batizado, porque o Evangelho estava começando. E o irmão Reginaldo colocou certíssimo aqui. O poder, aquele povo precisava ser impulsionado para isso. Não que nos nossos dias, tá? Mas precisamos entender que Deus tem seus tempos e seus modos de fazer isso. Então, não force uma barra. E nem entre em desespero, e muito menos na condição de humilhação. Puxa, eu sou batizado com o Espírito Santo, Deus não me ama. Meu Deus do céu. Sai fora disso. Isso é coisa do diabo mesmo. Tá? Não é isso. O batismo com o Espírito Santo tem um propósito específico, como foi colocado aqui. Os dons espirituais são necessários, sim. Tudo isso é necessário, irmãos. Mas quem faz isso é Jesus. Somos nós que determinamos. Amém? Não é a irmã de oração lá que vai dizer que você vai ser batizado agora. Tem poder para falar isso. Amém? Eu acho que o irmão Carlos também tem uma. Posso continuar aqui, então? Tá. Então, irmãos, eu vou resumir aqui. O próprio capítulo 8, agora, de 35 a 38, não precisa ninguém ler, é só aquele resumo. Quando a questão do Filipe e o eunuco subiu a festa. Então, aqui você vê, nós temos que estar preparados para evangelizar, ouvir a voz do Senhor. Você lembra? Deixa eu explicar a palavra. Ele estava lendo em Isaías. E o Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? E aí ele fala: como eu posso entender se ninguém me explicar? Então ele amorosamente foi convidado a subir ao carro daquele homem que era todos tesouros lá da rainha Candace, né? E ele explica a Jesus. E fala: olha, isso aqui é uma sombra, isso aqui é uma profecia. Ele até pergunta, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? São trechos de Isaías 53. Está ali. Outra coisa interessante que o pastor falou, só no sentido de que hoje também Deus, nas suas eras, agora que nós temos, e não tinha. Hoje você tem no celular, deve ter até relógio com isso, eu conheço esses relógios modernos, né? Bate coração, não sei o quê, tanta Bíblia, essa pintura aqui. Entendeu? Agora está assim. Deus ele vai enchendo mesmo assim a gente, porque a vida dele vai ser igual a Noé. Quem é que não viu Noé construindo a arca? Pregoeiro da justiça. Ele era pregoeiro da justiça, ele pregava. Pregoeiro, não era só quem fazia, ele fazia e pregava. Então durou um dia, pelo menos um século. Uns falam 120, outros falam 100 anos, de acordo do início da contagem, para construir. É uma coisa que de hoje, a gente quer a sua volta, mas quando ele deixa, isso quase não tem fruto, um século sem fruto. É para testemunhar mesmo para todo mundo que morreu e não quis o Senhor, não tem desculpa. E foi abundantemente, a arca sendo construída, todo mundo vendo, mas todo mundo preferiu construir sua arca pessoal. Demora. Ora, fala assim. Quando o povo vai entrar lá em Canaã, sai do Egito, Deus já tinha falado. Caramba. O que acontecer? E a medida dos amorreus, vai falando, ó, vai encher. Vai encher o cabelo. Aquele povo de Canaã. É tipo um copo que está enchendo. Deus está falando, o copo está enchendo. Encheu. Vai. Vocês vão lutar contra um povo que não é acostumado à guerra, vão perder todas as guerras. Por quê? Vocês me rejeitaram. Vão dar a guerra para outro povo. Vamos ficar espertos, tá? Tem muito específico para a gente explorar, tá? Mas hoje foi um pouquinho diferente. Então, 10 e 15 a gente precisa de um espaço
Melhor? E eu sugiro, tá, irmãos, a leitura desse. Tá? Ainda que você não vá ficar meditando o dia inteiro, cada trecho, leia para você ver que evangelizar está aqui, batizar nas águas, foi batizado, está tudo aqui, por receber o Espírito Santo, né, como o pastor falou, né, em que isso é batizado, se não me engano, Atos 19, Paulo a gente conhece, mas eram homens convertidos a Jesus Cristo. Aí Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus e põe a mão sobre eles. Eles estavam com grande autoridade e poder. Aí aqueles homens foram receber o Espírito Santo de uma forma especial. Que foi Santo, né? Mas sobre o que leva a gente à salvação, é o que está lá em Efésios, deu para capítulo 1 de Efésios, 12, 13, 14. Selados estáis selo do Espírito. Agora, você pode ser selado pelo Espírito, pode ser também Estevão, transbordando o Espírito para alguma coisa. Deus usou ele para falar e não ter medo da morte. E morrendo, ainda vê o nome em pé, uma das poucas situações de pé, não sentado, do Pai, em que ele intercede pelos seus assassinos. Perdoa-os. Igual o Senhor Jesus fez. Isso é ser cristão. Né? Pequenos Cristo. Perdoa, eles estão me matando. Às vezes eu já estou vendo o céu aberto. E ele fala para o povo, aí que fica com mais raiva, mais ódio. A morte fica mais cruel ainda. E no tal de Saulo, um jovenzinho, segurando as roupas. A época. Olha, né? Senhor Deus e Pai, nós o glorificamos e bendizemos o teu santo pela tua palavra, por este período de estudo bíblico. Deus, nós pedimos que tu continues conosco. Deus, que apenas uma leitura de pequenos trechos, Amém. Todos nós possamos sempre nos aprofundar, buscar de ti, o Espírito Santo, no sentido de entendermos, de sermos iluminados e de sermos usados como o Espírito quer. Não como queremos. Temos o dom para a edificação do povo, como o Espírito Santo repartir, como ele quiser. Porque só o teu nome é glorificado, Deus. Não tem espaço para a glorificação nem a adoração de homens. Só o nome do Senhor, ó Deus, é glorificado. Só tu tens a vida eterna, a sua palavra de vida eterna. Nos abençoa agora no nosso breve intervalo e prepara os nossos corações para a ministração da palavra. Oramos assim, te agradecemos. Em nome do Senhor. Amém. Amém.